Essa é uma mensagem para a nação brasileira. É óbvio que eu não vou me candidatar a coisa alguma. Iniciar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva. Olá, polêmicos! Tudo bem? Estamos em guerra. Você sabe, né? Guerra contra um governo gigante que nos rouba com impostos, um judiciário que protege bandidos, um STF que persegue e censura a oposição, artistas ricos que querem os nossos impostos para que você continue dependente do governo, facções criminosas que tomaram as ruas e o Estado contra as roupas da esbanja e por aí vai. Essa semana vimos uma batalha de gigantes. Felipe Neto contra Nicolas Ferreira. Eu sei, você não gosta do menino Foca, eu também não, mas ele é o único que chega perto do Nicolas. Vamos ver isso mais de pertinho. Para começar, ambos têm impressionantes 17,2 milhões de seguidores só no Instagram. Mas precisamos lembrar que o menino Foca tá na internet desde 2010. Que foi quando ele abriu seu canal no YouTube. E em 2010, Nicolas tinha só 14 anos. Ou seja, o menino Foca tá aí há muito mais tempo. Anota isso que é muito importante. O foco do menino Foca sempre foi YouTube, onde ele tem quase 48 milhões de inscritos. Mas o conteúdo dele nessa plataforma é bem infantil, com joguinhos e desafios bem bobinhos. A cara dele. Nada político. Então, vamos analisar as outras redes que aí dá pra comparar melhor com o Nicolas. Essa semana, o menino Foca lançou um vídeo falando que ia se pré-candidatar à presidência da República. Você deve ter visto, né? O vídeo é todo caricato, com várias referências explícitas ao livro 1984 de George Orwell. Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho dois grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão, e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas tem acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem, então, o meu segundo anúncio. Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala, que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Essa rede seria algo como um ministério. Eu ainda vou definir qual, talvez o da verdade. No mínimo, ela ajudaria a gente a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história. E aí os livros didáticos retratariam a vontade da maioria, como deve ser numa democracia. Na melhor das hipóteses, a rede Nova Fala permitiria criar uma plataforma de governo neutra, sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria apenas e humildemente um porta-voz da verdade. Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É isso que eu quero ser para o povo brasileiro. Um pai tão generoso quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais, ao menos para isso, eu quero ser como um irmão mais velho. Fiquem atentos. Amanhã, ao meio-dia, eu vou trazer um novo vídeo explicando os detalhes sobre a Nova Fala e sobre o nosso futuro. Quando eu vi, logo de cara eu já imaginei que era uma peça de marketing. E era. No dia seguinte, ele lançou outro vídeo para fazer um lançamento de um audiobook do livro 1984. E ainda disse que ele é contra tudo que fala no livro.
Não é possível uma coisa dessas. O mais engraçado é que o livro 1984 é uma crítica poderosa contra regimes autoritários, vigilância em massa e a manipulação de informações. Te lembrou alguma coisa? Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Camaradas, aqui é o grande irmão. Bom, gente, é óbvio que eu não vou me candidatar a coisa alguma. E eu espero do fundo do coração que vocês não tenham acreditado. O que eu queria era chamar sua atenção. Então, presta atenção! Tudo que eu falei naquele vídeo que eu me candidatei à presidência da República é o oposto do que eu acredito. Foram falas autoritárias que eu fiz de propósito. E se você acreditou, ou pior, se você gostou do que eu falei, talvez você precise ler um pouco mais. A literatura, ela é a maior arma que uma sociedade tem para enfrentar qualquer tipo de autoritarismo. Os livros, eles têm o poder de transformar esse país e com certeza para melhor. Por isso eu fundei o meu clube do livro e por isso a Audible me escolheu para vir aqui falar com vocês. Agora vem a bomba. Se você já teve contato com a obra 1984, deve ter percebido que o meu discurso falso do vídeo de ontem foi totalmente inspirado no governo ditatorial que tá lá na história do livro. Inclusive, muitas das frases foram copiadas para vocês perceberem. É claro que eu não vou lançar rede social nenhuma para monitorar, para controlar as pessoas, afinal, infelizmente, isso já acontece. Mas presta atenção, a Audible tá lançando agora o Audible Original do livro 1984, o grande clássico do George Orwell. Ler ou ouvir 1984 nesse momento é crucial. O mundo tá cada vez mais violento, tá cada vez mais perigoso de viver, inclusive, uma versão realista do que acontece nesse livro. Inclusive, se você já leu, eu sugiro, de verdade, sugiro do fundo do coração, ouça o livro agora, pelo Audible Original do livro 1984. Se você não leu, gente, de verdade, você tem que fazer isso agora. Olha como ele distorce a realidade. O Menino Foca é o maior e mais ferrenho defensor da censura hoje em dia. Tá usando um livro que denuncia a censura para promover a censura. Ah, mas segundo ele, regulação da mídia não é censura, são apenas leis. Câmera com celular, poder transformar a sua vida virou meio que o grande sonho, né? Tanto que as pessoas pararam de querer ser jogador de futebol para ser influencer. E aí as crianças, que eu digo. Então virou esse grande desejo de todo mundo e eu acho que isso é positivo pela democratização do conteúdo. Ninguém depende mais de uma emissora, ninguém depende mais de um patrão nesse âmbito. Agora, a parte negativa é que a internet ela passou a ser uma segunda vida e ela não carregou a responsabilidade de uma segunda vida. Todo mundo hoje tem uma segunda vida digital. Raras são as pessoas que não têm. E dentro dessa segunda vida digital, a gente não tem uma constituição. É simplesmente viva aí. Caraca. E a falta de uma constituição nessa segunda vida digital cria esses núcleos de violência, de ódio, de propagação de ideias radicais. Daí a necessidade de regulamentar, que não tem nada a ver com censura. Exatamente. Isso é muito importante. Por quê? Regulamentar a internet não é censurar, gente. Por favor. Quando você regulamenta algo, você cria leis sobre algo. É lógico. A nossa vida é regulamentada. Você imagina lá no início, lá atrás, quando foi criado o Código de Hammurabi, né? Hammurabi chega e fala, nós vamos criar as leis escritas. Deve ter alguém que levantou e falou, tá querendo censurar. Tá regulamentando a vida. Alguém falou, essa pessoa estava certa? Não, essa pessoa estava errada. O Código de Hammurabi foi criado e até hoje nós temos leis. Então a internet é a mesma coisa. Essas pessoas estão levantando, gritando que não tem que ter lei, que tem que ser tudo livre, etc. Vão ficar perdidas no tempo e, obviamente, a gente vai ter legislação específica para cuidar do ambiente digital. Só tem um probleminha, assim, um probleminha bem pequenininho, assim, pequeno. Já existe essa lei. A lei que regula as redes sociais no Brasil é o Marco Civil da Internet, que garante direitos e deveres no uso das redes sociais. Ela protege a liberdade de expressão, define a responsabilidade das plataformas e exige ação judicial para remoção de conteúdo. Você entendeu por que ele quer mais regulação então, né? E sabe por quê? Exatamente por causa de pessoas como Nicolas Ferreira. O deputado federal mais votado de 2022 quebrou a internet com o vídeo do Pix. Você lembra disso, né? E deixou o menino Foca no chinelo. Deve ter doído muito, deve ter doído muito. Mesmo com muitos anos a menos de internet,
Nicolas desbanca o menino foca. Olha as visualizações do Nicolas dos últimos vídeos dele no Instagram. 18 milhões, 20 milhões, 32 milhões, 19 milhões. E as visualizações do menino foca na mesma plataforma. 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões e meio, 1 milhão e meio. Ou seja, com muito menos tempo de internet e com a mesma exata quantidade de seguidores, o Nicolas destrói o menino foca. No mesmo dia que o menino foca lançou o vídeo de mentirinha dele, Nicolas lançou um vídeo muito didático e esclarecedor sobre a anistia dos reféns de 8 de janeiro. E até esse momento que eu estou fazendo esse vídeo, ele já tem 55 milhões de visualizações. Anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi o ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é: se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. E, infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses, chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas, ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação em um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras, chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás, comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho.
No outro dia, vendeu apenas 3 e em frente ao quartel-general foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais, foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo, no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo na cadeia, ou solta os da direita para ficarem igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. Já os 2 vídeos do menino Foca, a ponto de falar que seria candidato à presidência só pra chamar atenção, chegou a pouco mais de 10 milhões de visualizações. Patético. Esse é um exemplo muito simples para você entender a sanha do menino Foca para censurar a internet. Ele não entende que o sucesso do Nicolas é porque o Nicolas está ao lado da verdade. E a verdade é muito sedutora. Uma vez que você a vê, você não consegue desver. Enquanto isso, o menino Foca precisa mentir para chamar atenção e exigir censura para tentar ganhar relevância acima do deputado. Foca, eu trago más notícias. Não adianta você tentar calar o outro para você tentar aparecer. A verdade sempre aparece. E é por isso que você tá em decadência e o Nicolas em ascensão. Espero ter ajudado. Mas e você? Acha que o menino Foca ficou chateadinho com a humilhação do vídeo do Nicolas? Ou o menino Foca ainda acha que ele é importante o suficiente pra não ligar pra essas coisas? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã aí!